Gente, eu confesso pra vocês que no início era uma tristeza conseguir fazer isso, que era terrível, assim, ó, eu não gostava, tirava a roupa e deixava. Oi, oi, vou até puxar meu microfone um pouquinho cá mais pra perto, porque o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo um pouco mais difícil, digamos assim. Quando a gente vai falar para profissionais de RH, de modo geral, a gente sempre pensa em falar muito sobre a parte técnica. A gente sempre pensa em falar sobre a parte profissional de fato, e a gente acaba excluindo muitas vezes a parte pessoal. E quando eu quero te dizer sobre a parte pessoal, não é, por exemplo, só sobre inteligência emocional, sobre coisa de casa, de jornada dupla, nem nada disso, mas sobre a gente na nossa intimidade. Ninguém aqui, por exemplo, fala com relação aos profissionais de RH da importância, por exemplo, que é cuidar da sua própria casa. Gabi, que loucura que a gente tá falando sobre isso. E, tipo assim, o que que tem ligação? Uma coisa a ver com a outra, não tem nada a ver. Vocês vão entender comigo que tem sim, tem tudo a ver. E que, para além de ter tudo a ver, tem uma importância gigantesca. Eu nunca mostrei nada meu aqui pessoal pra vocês. Hoje também, muito provavelmente, não vou mostrar, mas eu vou falar se a gente mostre. Mas assim, aqui, por exemplo, hoje eu tô gravando dentro da minha casa, né? Esse lugar que vocês veem todos os dias, que inclusive tá precisando ser atualizado aqui, é dentro da minha casa. E como profissional da área de RH, eu sempre tive muito cuidado com as coisas de casa. E eu preciso falar sobre isso, porque é um assunto que a gente não conversa muito, que a gente não fala muito, e que realmente teve muita relevância, tem muita relevância, muita importância para mim hoje, talvez tenha para você também. E eu não sei se, por exemplo, as pessoas da sua volta, as pessoas da sua família, da sua casa se alertaram para isso. Mas a gente vai conversar sobre isso hoje. Existe uma ideia de jornada dupla, de modo geral, para algumas pessoas, não somente do trabalho, que a gente passa ali 8 ou 9 horas por dia, mas também da jornada que a gente tem em casa. Então, por muito tempo, eu precisei me organizar, por exemplo, com as coisas de casa de modo geral, de lavar prato, de passar vassoura e passar pano na casa, de lavar banheiro, de lavar roupa, de fazer comida, enfim, de modo geral. Existem gente, assim, eu não lembro quando foi que isso começou, mas tem muitos anos que eu particularmente como de marmita. Mas mesmo assim, eu sempre precisei me organizar. Então, por exemplo, eu me divido ali entre, sei lá, o sábado à noite, por exemplo, que é um dia que sábado normalmente eu tiro para o meu dia offline, de fato, meu dia de descanso. Eu não mexo nada de trabalho nesse dia. Mas às vezes sábado à noite eu coloco uma roupa para bater, uma roupa ali já na máquina de lavar de fato, para depois eu precisar só de retirar e colocar, enfim, pendurar para deixar ela terminar de secar e tal. Às vezes num domingo eu faço uma faxina ou me organizo, por exemplo, numa quinta-feira à noite eu já limpo o banheiro para conseguir fazer todo o restante e tal, enfim. Eu não sei exatamente qual que é a tua realidade aí nesse sentido, se você tem outras pessoas para te auxiliarem, mas eu particularmente moro sozinha já e há anos dentro de um apartamento, então eu precisei sempre me organizar com relação a isso. E uma das coisas, por exemplo, além da rotina, que a gente vai precisar se organizar. Então, ter o dia ali para lavar um banheiro, além disso, ter a nossa própria rotina e a nossa própria cultura de cuidar das coisas para manutenção. Então, por exemplo, além de ter o dia de lavar o banheiro, durante todo o restante, que não seria o dia de lavar o banheiro, eu vou precisar estar ali, por exemplo, mantendo. Então, eu termino de escovar os dentes, por exemplo, eu não deixo tudo sujo. Ou termino de lavar o banheiro, eu não deixo tudo bagunçado ali, enfim, shampoo fora do lugar e tal. E isso foi me criando uma rotina dentro de mim, de uma organização maior. Naturalmente, isso me ajuda também com relação à agenda no meu trabalho e com relação à agenda na minha vida de modo geral. Parece que é uma pessoa muito quadrada ali, pautada com relação ao planejamento, mas basicamente eu não sou. Inclusive, gosto de ser surpreendida com coisas novas dentro da minha rotina, mas mesmo se eu tenho, por exemplo, coisas de fato rotineiras, sabe? Que eu vou fazer ali dentro do meu cotidiano tudo direitinho, eu consigo organizar essas coisas para que elas
meio que facilitem. Gente, eu confesso pra vocês que no início era uma tristeza conseguir fazer isso. Que era terrível, assim, ó. Eu não gostava, tirava a roupa e deixava em qualquer lugar, tomava banho e deixava a toalha de qualquer forma no banheiro. Aí da outra vez que eu ia tomar banho e me secar e tava molhada, enfim, eu era muito nova quando eu precisei sair de casa para estudar e muito nova quando eu precisei ir trabalhar. E essas coisas foram acontecendo e eu fui percebendo mesmo no meu dia a dia. Não tinha ninguém ali meio que para sinalizar, para me avisar, para me reclamar, talvez nesse sentido. E eu precisei me adaptar com essa rotina. Outras coisas, por exemplo, que são importantes e que às vezes a gente não liga. Eu estava falando com relação às roupas, né? Então, por exemplo, minhas gavetas, meu guarda-roupa, de modo geral, eles são completamente organizados, no sentido de roupa, por exemplo. Eu utilizo ali o guarda-roupa e coloco de forma mais facilitada com as roupas que eu mais utilizo no dia a dia. Da mesma forma, inclusive, com as peças íntimas. Sutiãs, calcinhas, de modo geral. Aqui a gente vai falar sobre isso, que, enfim, o papo mais próximo, o nosso bate-papo aqui é mais íntimo, de fato. Elas ficam sempre organizadas nesse sentido, com relação à utilização, da prioridade de utilização. Aqui vai um conceito muito interessante da parte de administração, quem mexe principalmente com produtos, por exemplo, de varejo, e muito provavelmente com produtos de mercado, sabe que a gente utiliza, por exemplo, algumas técnicas para organizar a parte de estoque. Uma das técnicas é, por exemplo, com relação à validade. Então, por exemplo, gente, técnica administrativa assim, ó, nata. PEPs e WEPs, não sei quem que já estudou sobre isso necessariamente na faculdade, enfim, mas é de fato teoria da parte de estoque. Então, o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou o primeiro que entra, ou o último que entra, o primeiro que sai, alguma coisa assim. E aí a gente tem essa noção com relação à prioridade do produto. Então, digamos que dentro de um mercado, a gente tem ali vários produtos com data de validade, por exemplo, o que tiver mais recente para vencer, normalmente a gente puxa para frente e coloca as outras coisas que estão com data de validade maior para trás, para que quando o consumidor pegue, de fato, tenha esse tempo ali também para não tá, enfim, tudo vencendo já quando a gente for vender. Peps e Webs, olha só que loucura. E eu estava falando com vocês com relação ao guarda-roupa. Mas por que que eu trouxe essa teoria, esse conceito para vocês? Dentro, por exemplo, do que eu me organizo com relação ao guarda-roupa, eu preciso fazer essas mudanças, vez ou outra. Eu moro numa cidade que é na Bahia, mas que é fria. O nome dela é Vitória da Conquista. E determinado período do ano, por exemplo, aqui bate 7 graus, enfim, aqui faz bastante frio. Só que como eu sempre morei em apartamento, assim, sempre foi muito pequeno. Então eu precisei me organizar, inclusive, com relação à logística do ano, de qual roupa eu tinha na parte de baixo do guarda-roupa e qual roupa eu tinha já guardada ali que eu não ia utilizar. Então, em determinado período do ano, eu ia invertendo ali essas roupas. Roupas de frio ou roupas da época ali de calor que eu conseguiria ir utilizando. E por que que eu tô falando sobre esse assunto aqui com vocês? Gente, são coisas minhas bem pessoais, assim, da minha rotina mesmo, mas que eu fui aprendendo com relação à minha rotina, ao meu dia a dia, à minha vivência, à minha necessidade de sobrevivência também, que isso fosse me organizando da parte pessoal. E aí, naturalmente, hoje essas coisas têm influência sobre mim, conseguir fazer isso. Então, às vezes, eu não consigo me concentrar em muitas coisas do trabalho, mesmo em casa. Então, como eu tô aqui, por exemplo, no meu ambiente de casa, eu preciso que as coisas estejam minimamente organizadas aqui ao meu redor, para que eu consiga me concentrar e realmente não desfocar e não bagunçar toda a rotina. Isso acontece também no trabalho. Então, é uma sugestão para você hoje, de você parar para pensar um pouco de como que tá a sua rotina dentro de sua casa, como que tá a sua organização, de fato, dentro de sua casa, para que você leve isso para o seu trabalho de modo geral, não como um peso, não como um fardo. Muitas coisas do que eu estou te falando aqui agora, talvez sejam situações, por exemplo, que você vai precisar se adaptar, que você vai precisar fazer uma vez, aí faz uma semana, aí cansa, aí na outra, vixe, tem que fazer de novo. Então, são sugestões que eu te dou que talvez possa te melhorar frente aos teus resultados de modo geral. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, o guarda-roupa mais arrumado, a rotina da casa mais arrumada, muitas vezes tem coisas ali que facilitam a gente. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, né, que eu organizo minhas roupas dentro do guarda-roupa de uso. Então, se são roupas que eu utilizo para o trabalho quase todos os dias, ou, enfim, de segunda a sexta-feira elas são mais utilizadas, eu deixo numa parte mais facilitada do guarda-roupa até para eu pegar. E isso vai me economizando tempo e energia dentro da minha rotina, que já é tão turbulenta, tão movimentada, tão cheia de coisa. Eu dou conta, por exemplo, da minha jornada de carga horária de trabalho normal e ainda assim eu não termino o final de semana
Já sabe o domingo, quando vai batendo aquela depressão, né, a gente vai falando assim: "Poxa, amanhã já é segunda-feira, meu Deus", e tal, e a gente ficou meio que durante a semana também tentando se organizar com essa logística de arrumar casa e, enfim, fazer marmita, às vezes fazer comida de noite para levar no outro dia. São pequenas coisas que eu vou me organizando e que às vezes, por exemplo, quantas vezes eu já comecei ali a dobrar, sabe, dobrar calcinhas, por exemplo, que são todas dobradinhas, hoje aí eu falava assim, pensava: "Poxa, mas será que eu não tô perdendo tempo?". E aí dentro da minha vida, na correria de trabalho, faculdade e tal, eu simplesmente passo a mão na gaveta, eu já sei exatamente onde é que tá e tal, e eu vou descobrindo que tudo isso facilita. Parece uma loucura, uma psicose, talvez os psicólogos aí de plantão me diagnostiquem, é assim que fala? Não é toque, mas é de fato entender que isso tem, facilitado a minha vida. Esses anos todos, gente, não foi tipo, não é algo que aconteceu de um ano pra cá. Desde que eu tenho 14 anos, por exemplo, que eu saí de casa para estudar, que eu preciso me virar com essa questão da logística e com relação a essa organização, por exemplo, minha dentro de casa. Muito íntimo, né, a gente tá falando aqui de calcinha e sutiã. Mas que é muito, muito íntimo e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais à frente, quem sabe, inclusive, eu compartilho com algumas cenas aqui, até para vocês saberem também um pouco do lugar, enfim, do ambiente que eu vivo, que eu convivo, que eu gravo aqui para vocês quase todos os dias. Mas que eu acredito que vai somar bastante para dentro da tua rotina e pode sim te facilitar. E tente, não tente só por uma semana e abra mão disso, não. Mas faça isso por 5 dias direto, depois 5 dias de novo, vá se forçando a fazer isso. Daqui a um tempo vai virar isso muito no automático e você vai realmente perceber que facilita demais a sua rotina, vai facilitar a tua rotina pessoal, porque aí você vai ter mais tempo, por exemplo, para assistir um filme da Netflix num sábado, numa sexta-feira, sem tanto cansaço, tanta agonia, digamos assim. E isso vai te facilitar também na hora do trabalho, porque você tem tudo mais rápido, tudo mais próximo e tudo de fato mais facilitado mesmo para dentro da rotina, sabe assim? Porque o documento que você precisa tá ali, ou a caneta que você precisa tá ali, e você vai tendo fácil acesso aí às coisas. Se você quer, por exemplo, ter acesso a mais conteúdos como esse, pessoal, me fala aqui embaixo. Eu vou ver se eu gravo mais vezes, por exemplo, para vocês, porque realmente é algo muito meu, muito próximo, e que as pessoas, às vezes, ao meu redor ficam me pedindo também para compartilhar. Como que eu organizo a minha casa, como que eu organizo minhas gavetas, como que eu organizo mala de viagem, eu preciso mostrar para vocês qualquer hora dessa. Como que eu organizo minha agenda, coisas assim do tipo, para dar conta de tanta coisa dentro da rotina e ainda assim ser feliz, né, gente? Além de assistir aqui, você possa também executar, tá colocando ali realmente dentro da rotina esse tipo de atividade. Vai te facilitar demais aí, inclusive com o profissional da área de RH, tá bem? Um beijo.